Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Espaço Jovem. Espero que você esteja conosco. Vá se ajeitando, vá pegando a sua Bíblia, seja ela em folhas ou no celular ou até mesmo no seu computador. É muito bom estar aqui mais uma vez, louvando ao nosso Deus, juntos, como o corpo que somos, e nós te convidamos a louvar esse nosso Deus juntos. Agora, nós iremos declarar algo que o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E eu te convido a pensar nesse momento como tem sido a sua semana, se você tem louvado a Deus com a sua vida, com os seus atos, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. É uma avaliação que eu faço também e peço para que Deus, com a sua rica misericórdia que tem sobre as nossas vidas, possa me ajudar a melhorar nisso. Mas cante conosco, nós iremos cantar um louvor conhecido por muitos, Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, e o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Isso é uma alegria para os nossos corações, entender e saber que mesmo em qualquer situação, o nosso Deus está ali para ouvir a nossa oração. Seja o momento que você estiver passando, saiba que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus Criador de todas as coisas, Ele está ali para ouvir a nossa oração, a minha oração, a sua oração. Seja ela de tristeza ou de alegria, de agradecimento,
seja as súplicas do seu coração, Deus está ali. Nós iremos cantar um louvor agora que fala que somente o nome de Jesus é quem pode trazer ao homem salvação. Somente Jesus nos trouxe salvação um dia. Cante conosco. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém? Louvado seja o Senhor por um dia ter nos dado salvação, por um dia ter nos alcançado. E agora nós cantaremos um louvor que se chama Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te
amor. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, muito obrigado a Deus, porque, como falamos aqui já, o Senhor nos alcançou e nos deu salvação. Muito obrigado porque o Senhor está sempre presente, está sempre atento ao nosso clamor, à nossa oração. Ó Deus, seja qual for o estado em que nós nos encontramos, o Senhor está aí. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca irá nos abandonar. Porque foi o Senhor que nos resgatou, ó Deus, pela tua imensa graça, pelo teu imenso amor, pela tua imensa misericórdia. Ó Deus, que toda a honra e toda a glória venha a ser dada a ti, tu que és digno, Senhor. Só tu mereces ser adorado. Ó Deus, o Senhor merece ter o controle de nossa vida. Ó Deus, se estamos passando por momentos onde temos dúvidas sobre algumas coisas, ó Pai, não sabemos para onde vamos, não sabemos para onde seguimos, ó Deus, que o Senhor nos dê forças para olhar para Ti, que é o nosso guia, para olhar para Ti, que é o padrão perfeito, o Senhor que é o varão perfeito, como a Tua palavra diz, e assim nós possamos alinhar as nossas atitudes, o nosso andar, o nosso agir, ó Deus, conforme o Seu. Porque estamos aqui exclusivamente e unicamente, ó Deus, para fazer o Teu nome grande, para Te levar para as pessoas que não Te conhecem, para exaltar o Teu nome, para dar glórias a Ele. Ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor fale conosco mais esta noite aqui, quando fizemos mais um culto jovem, Deus. Como o Senhor tem falado, como nós cremos que o Senhor fala através da Tua palavra. Que venha de encontro com aquilo que muitos de nós estão esperando, ou não, ó Deus, às vezes não estamos esperando algo porque não queremos ouvir, mas que o Senhor fale conosco mais uma vez essa noite, como o Senhor tem falado quando nos reunimos, ó Deus. Essa é a minha oração, estes são os meus agradecimentos, essas são as minhas petições. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo certo?
Espero que você esteja bem. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Eu vou ler e depois gostaria de refletir sobre algumas constatações que eu e você podemos fazer olhando para o mundo ao nosso redor, para a nossa própria vida e para onde as coisas estão caminhando na vida do ser humano. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 diz: De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição, inveja que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filhos nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo lhe ajuda a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gostaria de pensar com você nesta noite um pouquinho sobre materialismo. Materialismo. E quero sugerir que materialismo é o desprezo pela vida. E quero pensar um pouco nos próximos minutos com você sobre as implicações para mim e para você, crentes no Senhor Jesus Cristo, de crermos que o materialismo é o desprezo pela vida. Se eu e você pararmos para pensar e analisarmos o nosso coração como Deus pede que façamos, quantas vezes eu e você estamos caminhando nessa vereda, nesse caminho, nesse atalho, na verdade, para as nossas vidas, que é o materialismo. Materialismo, sendo compreendido como desprezo pela vida, nos lembra e nos torna incapazes de praticar a empatia. Materialismo, como desprezo pela vida, nos torna gente individualista. Eu e você sabemos muito bem do que a Bíblia está falando quando fala de gente que compete na questão do trabalho, na questão dos estudos, nas questões de ter, de fazer, de prazer. E tudo isso gera em nós uma incapacidade de pensar no outro. Praticar a empatia, ser individualista, é andar na contramão daquilo que Jesus Cristo nos disse. Quando eu e você perdemos essa capacidade de empatia com o próximo, quando somos tão egoístas que nós como indivíduos somos
o ser mais importante do mundo, nos falta amor ao próximo. E o materialismo, quando nós começamos a amar o que é matéria, nós começamos a nos esquecer daquilo que é humano. E talvez eu e você estejamos enredados por essa armadilha do materialismo sem perceber. Porque de fato o materialismo, ou dar mais valor à matéria do que a pessoas ou até do que ao próprio Deus, é algo normal para esse mundo. Afinal, para as pessoas que não conhecem a Deus, ajudar alguém ou pensar em alguém é caridade e não ordem de Deus, não obediência, não estilo de vida. Para nós, pensar no outro é a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. É a compreensão de quem nós somos, de quem Deus é e de quem é o outro para Deus. E talvez você pense aí no seu coração que você não despreza o outro. Não, peraí, eu não sou um dos que despreza o outro. Mas eu quero chegar com você à compreensão de que se eu e você amamos o material, amamos as coisas, consequentemente, desprezamos as pessoas. Por mais que não façamos isso declaradamente, a nossa vida na prática acaba sendo uma vida que despreza pessoas. Então o materialismo nesse sentido é o desprezo pela vida, a incapacidade de empatia, o individualismo exacerbado, nas palavras de Jesus, a falta de amor ao próximo. E a falta de amor na Bíblia, ou quando o amor esfria, há o aumento da iniquidade. A Bíblia vai dizer que a multiplicação da iniquidade quando o amor esfria. Quando as pessoas, quando eu e você começamos a amar coisas, começamos a deixar de amar pessoas, consequentemente a Bíblia vai dizer que a maldade no mundo aumenta. O apóstolo Paulo vai ilustrar isso muito bem, outros escritores da Bíblia vão dizer também que quando nós amamos o dinheiro, daí brotam todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema não são as coisas, mas o problema é ver as coisas como protagonistas na nossa vida. E daí eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Quem tem o protagonismo na sua vida? É a matéria, aquilo que é material, são os bens, são as coisas, ou são pessoas? Porque me parece que a Bíblia está alertando desde milhares de anos atrás que eu e você, como seres humanos, temos um grande problema e eu acredito que está acentuado na nossa época. E o problema é trocar o protagonismo da história, tirando pessoas e colocando coisas. Há algum tempo atrás, e eu acredito que para muitos ainda hoje, você não podia xingar a mãe de alguém. Não é verdade? A mãe é sagrada. Me parece hoje que existem coisas sagradas que para algumas pessoas tomaram até o lugar da mãe. Eu fico pensando se eu derrubasse o celular de determinadas pessoas. Ou se sem querer meu filho que é pequeno derrubasse a televisão de 50 polegadas de algumas pessoas que a gente visita. Ou se alguém fizesse como algumas crianças fizeram no meu carro. Eu fiquei bravo. Mas eu acredito que crianças que riscam a pintura do carro
dependendo do carro que você tem, dependendo da pintura do seu carro, você pira. E o meu medo é que talvez nós, como crentes, não estamos ouvindo a exortação da Bíblia de que protagonistas na nossa história, óbvio, Deus em primeiro lugar, mas protagonistas na nossa história devem ser as pessoas e não as coisas. Carro, celular, TV, sofá, tênis, roupa. O que você quer? Talvez seja essa a pergunta que eu e você precisamos responder a esse ponto da reflexão. O que eu quero? E aqui eu vou dizer que, para refletirmos mais profundamente, temos apenas duas opções. Você quer ser bênção ou você quer ter bênção? A pergunta eu faço não porque nós temos que escolher, mas porque se tivéssemos que escolher entre ser bênção e ter bênção, tenho minhas dúvidas. Me parece que o materialismo, o desprezo pela vida já nos atingiu tanto, inclusive a nós crentes no Senhor Jesus, que deveríamos amar a vida, amar as pessoas. E a pergunta, você quer ter bênção ou ser bênção, começa a nos questionar sobre o ter, sobre o aparecer ou parecer algo, sobre prazer, porque nós gostamos de coisas e amamos coisas e as trocamos pessoas por coisas porque sentimos prazer. Mas também me faz refletir a respeito de abandonar. Para alguns, abandonar pessoas pelas coisas, em função de coisas. Mas para nós que precisamos compreender a realidade que há em Cristo, de amor ao próximo, abandonar muitas vezes coisas em benefício de pessoas. Eu gostaria de lembrar um texto bíblico que é muito conhecido de nós, cristãos, que está em Mateus, no capítulo 6, onde o Senhor Jesus Cristo começa a refletir sobre algumas dessas coisas com aqueles que estavam com Ele. E no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre tesouros no céu. Mas para falar sobre tesouros no céu, o Senhor Jesus Cristo vai trazer a realidade que muitas vezes nós nos esquecemos, de como são os tesouros na terra. Mateus capítulo 6, versículo 19, ele diz, Jesus, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e não furtam. E aí vem o versículo chave que tem que incomodar o nosso coração. Diz o versículo 21, pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Ou seja, se o seu tesouro estiver na terra, o seu coração está na terra. Se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração está no céu. Ele vai dizer ainda, 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! E no versículo 24 ele nos lembra novamente: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas por que Jesus estava falando isso?
porque Jesus estava lembrando aqueles homens e aquelas mulheres aquilo que o Senhor nos lembra hoje, que a vida é mais do que coisas. E numa época como eu e você estamos vivendo, onde nós temos muitas coisas perto de qualquer época anterior, nós temos muitas coisas. Quando Jesus vem e nos diz para mim e para você aquilo que disse para aqueles homens e mulheres, que a vida não é, a vida é mais do que as coisas, nós temos que lembrar os versículos que vêm a seguir lá em Mateus capítulo 6. Agora no versículo 25 ele vai falar: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus está dizendo, a vida é mais do que coisas. Ele vai continuar e ele vai dizer, não é a vida mais importante que a comida? A vida é mais do que coisas. Ele vai dizer, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. E daí ele vai trazer esses exemplos de que Deus cuida da sua criação e de quem tem valor para ele. Ao ponto de chegar no versículo 33, ele dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas. A pergunta é, então, o que te move nessa vida? Pelo que você existe? Se você estiver na fase de vida que eu estou, talvez a sua resposta imediata na cabeça seja: eu vivo para pagar boleto. Isso pode parecer engraçado quando a gente fala, mas isso ocupa e traz ansiedade e traz um valor para as coisas que não é o valor que essas coisas têm. Eu e você temos que lembrar, materialismo é o desprezo pela vida, é trocar pessoas por coisas. Pegando o exemplo do que eu falei lá sobre a mãe, sobre o celular, eu acho que a maioria de nós hoje ficaria mais bravo se o seu celular fosse quebrado por alguém, infelizmente, do que se sua mãe fosse xingada por alguém. Se a minha mãe fosse xingada por alguém. E eu e você temos que rever nossos conceitos, temos que olhar à luz da Bíblia como devemos nos posicionar nesse mundo. Ah, mas pastor, ninguém vive sem dinheiro. Sim, nós sabemos disso, Deus sabe disso, Jesus sabia disso, ele pagou impostos, ele precisava de dinheiro para comer, assim como nós. Ah, mas pastor, ninguém vive sem as coisas. Exatamente. Hoje nós não vivemos sem as coisas, não vivemos sem o celular, não podemos trabalhar sem o celular, não podemos ter amigos sem o celular, não podemos servir na igreja sem o celular, e infelizmente por causa disso nós esquecemos que coisas têm preço e não valor. As coisas têm preço. E essas coisas geralmente têm um preço que não é real. Não, as coisas têm um preço que o fabricante, o vendedor decidiu dar para ela. E tanto não é real que quando eu e você vamos comprar essas coisas, nós dizemos que está caro. Mas depois que nós as compramos, queremos dizer que essas coisas têm mais valor ainda do que o preço que nós pagamos. Eu e você temos que perguntar o que nos move nessa vida. São as coisas que têm movido a mim, o meu coração, a minha força, a minha dedicação, o meu trabalho, a minha família?
o meu tempo, o que me move, pelo que eu existo. Ter coisas não é um problema. Tanto é que Jesus, no versículo 33, foi o último que nós lemos, disse que nos acrescentaria coisas. Mas eu e você temos que saber o lugar das coisas na nossa vida. Então vamos parar de sonhar com a casa própria, vamos parar de sonhar com um carro melhor, vamos parar de sonhar com um celular melhor. Não. Mas não podem ser os únicos sonhos que nós temos. Nós temos que ter sonhos com pessoas. Nós temos que valorizar nossas amizades. Nós temos que valorizar nossos relacionamentos dentro da família. Nós temos que pensar nas pessoas do nosso país. Nós temos que pensar nas pessoas. Você já pensou que quando eu e você, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, cristãos nesse mundo, não pensamos nas pessoas e pensamos nas coisas, acabamos fazendo atrocidades e nos acostumando com a desgraça, nos acostumando com a fome. Eu comentava um dia desses num culto, acho que era de quarta-feira, que nós falávamos sobre a prosperidade de Abraão e de Ló. E eu lembrei de um dado um dado estatístico, que 55% da riqueza do mundo está na mão de cristãos. E isso há algumas décadas atrás era quase 70% da riqueza do mundo na mão de cristãos. Ou seja, se hoje os cristãos do mundo se juntassem e decidissem acabar com a fome no mundo, acabávamos. Se hoje nós sentássemos e falássemos, vamos organizar todos os recursos que nós como cristãos temos e nós vamos resgatar todas as crianças e adultos que estão trabalhando em regime de escravidão, nós resgatávamos, comprávamos. Se nós sentássemos como cristãos e disséssemos, vamos evangelizar o mundo? Vamos enviar neste ano todos os missionários possíveis, porque nós temos dinheiro para isso e ano que vem nós evangelizamos o mundo. Nós fazemos. Se nós quiséssemos traduzir a Bíblia para todas as milhares de línguas que ainda não tem uma porção da Bíblia, nós juntávamos dinheiro e falávamos, esse ano todo mundo aqui não compra celular e nem tênis, mas nós vamos evangelizar o mundo. Nós temos dinheiro para isso. Mas nosso problema é que nós sonhamos com coisas, nós desejamos coisas, e nós buscamos em primeiro lugar coisas. Você e eu temos que decidir para que nós vamos dar valor e em que nós vamos colocar preço. O problema é que no materialismo, ou com o materialismo influenciando nosso coração, nós invertemos as coisas. Nosso tempo com as pessoas nós colocamos preço. Eu estou perdendo uma hora aqui que eu podia estar estudando. Eu estou perdendo uma hora aqui que eu podia estar trabalhando, fazendo uma hora extra. Botamos preço nas pessoas. Olha só, se eu não fizer isso nesse horário, eu vou ter que usar um outro horário e daí isso vai atrapalhar. Então, deixo as pessoas aqui de lado e eu foco no preço que elas vão me custar se eu der atenção para elas. Mas eu não faço isso. Eu e você não fazemos isso no papel, mas automaticamente nós calculamos essas coisas. Deus não é Deus de coisas. Deus não é Deus de coisas. E o seu povo não pode ser um povo de coisas. Dê valor àquilo que Deus valoriza.
Deus valoriza gente. Eu gostaria de lembrar aqui alguns dados que eu ouvi há algum tempo atrás. Uma pesquisa da Gallup, no final do ano de 2014, fez a seguinte pergunta para alguns milhares de brasileiros: quais são as suas resoluções de final de ano? Sabe aquelas resoluções de final de ano que nós fazemos para entrar no outro ano praticando? E a pesquisa perguntou então para os brasileiros em 2014 e para 2015 quais eram suas resoluções de final de ano. E os três mais citados, as três resoluções mais citadas foram: em primeiro lugar, perder peso, emagrecer. Em segundo lugar, ser mais organizado. Em terceiro lugar, economizar ou gastar menos. Interessante. Agora, o mesmo instituto fez a mesma pesquisa todos os anos. E lá em 1940, quando eles fizeram a mesma pesquisa, de 1940 para 41, com a mesma pergunta: quais são as suas resoluções de final de ano? As três que apareceram em primeiro lugar foram: melhorar meu caráter. Segundo, conviver mais com a minha família. Terceiro, ser mais olha isso em 1940 no Brasil: ser mais frequente e ativo na minha igreja. Agora, vamos ser honestos, emagrecer não é pecado. Economizar ou juntar dinheiro para comprar coisas não é pecado. E ser mais organizado não é pecado. Mas se eu e você colocarmos em duas colunas e compararmos os sonhos da geração passada em 1940 e da geração atual em 2014, nós vamos chegar a algumas conclusões. Vamos chegar à conclusão de que a estética ou a aparência subiu para primeiro lugar na nossa geração, quando o caráter estava em primeiro lugar na geração passada. Em segundo lugar, o individualismo: eu tenho que me organizar mais. Quando em segundo lugar, em 1940 estava: tenho que passar mais tempo com a minha família. E em terceiro lugar, hoje está: eu tenho que economizar para poder comprar determinadas coisas. O dinheiro, quando em 1940, o valor da fé, da comunhão, da religião. O material, a matéria, as coisas, os bens, têm sido protagonistas nas nossas vidas. E têm sido protagonistas acima, em primeiro lugar, antes do espiritual. O individual tem sido protagonista antes do coletivo. O meu coração, as minhas intenções, as minhas vontades, as minhas coisas, antes das coisas dos outros, das vontades dos outros, da vontade coletiva e da bênção coletiva. Ser bênção ou ter bênção. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 12, ele nos faz um alerta. Em Lucas 12, o Senhor Jesus Cristo está conversando ali, e daí ele cita a história de um homem que olha para os seus celeiros, olha para a sua colheita e diz: eu não vou ter lugar para guardar toda a minha riqueza, toda a minha colheita. E ele então destrói os seus celeiros e ele constrói celeiros ainda maiores
e ele, a semelhança do homem lá de Eclesiastes capítulo 4, ele enche os seus celeiros, ele trabalha, ele junta e ele junta, e a pergunta é feita naquela ocasião para aquele homem pelo próprio Deus, chamando o homem, a mulher, o ser humano que corre atrás de coisas e riquezas, de louco. E a pergunta é: louco, essa noite você vai morrer, ou seja, Jesus diz, essa noite pedirão a sua alma, você vai morrer, e aquilo que você juntou, para quem será? Correr atrás de coisas altera a nossa percepção da vida. O alerta é que eu e você demos valor para aquilo que Deus valoriza. Nós não precisamos ser pobres, não estamos falando disso. A Bíblia não está falando disso. Nós não precisamos abandonar, dar tudo para os pobres. Não, a Bíblia não está falando disso. Mas nós devemos colocar as coisas na escala de valor que Deus coloca. Pessoas vêm antes de coisas. Relacionamento com Deus vem antes de coisas. Seu celular é importante, meu celular também. Mas nossos amigos, nossos parentes, as pessoas da rua que nós nem conhecemos são mais importantes que nosso carro, que nosso celular, que nossa roupa, que nossos tênis, que nossas coisas. Que eu e você possamos ser ou transformar a nossa geração por um simples motivo. Porque o Senhor Jesus, que é Senhor das pessoas, Ele é salvador de gente. E Ele quem dá o tom daquilo que deve ter valor para mim e para você. Que eu e você possamos valorizar as pessoas, valorizar nosso relacionamento com Deus e saber que as coisas são muito boas, são muito úteis, mas as coisas devem nos servir e não nós servirmos a elas. Se você quiser refletir um pouco aí, eu vou cantar uma música aqui que fala também sobre essa necessidade de fazer escolhas sobre o que nós vamos valorizar. Eu busco tempo para tantas coisas para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Me disponho para o trabalho, sem notar eu perco o horário. Resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. Antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe quando tão perto, teria tudo do jeito certo, vencer Senhor desse mundo, vencer Senhor da minha vida em todo tempo, Deus. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. Antes que tudo perdido esteja,
além de tudo, vive sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer, Senhor, desse mundo. Vencer, Senhor, da minha vida em todo tempo. Deus, de que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro, por inteiro se perder. Senhor nosso Deus, nós pedimos que pelo Teu Santo Espírito o Senhor nos capacite a colocarmos as coisas, as pessoas e o nosso relacionamento com o Senhor na ordem certa, de prioridade na nossa vida. Que demos valor a Ti, valor às coisas do Senhor, valor ao nosso relacionamento contigo, valor às pessoas que o Senhor tanto ama e quer que nós amemos também. E coloquemos as coisas como nossas servas, que as coisas possam ser úteis em nossas vidas, mas não ocupem um lugar nem de destaque do Senhor e nem de valor das pessoas. Que o Senhor nos abençoe. E nós queremos lutar contra o materialismo, porque não queremos desprezar a vida, porque é o Senhor quem nos dá a vida, é o Senhor quem dá a vida ao nosso semelhante. Nos abençoa, Deus, que possamos lutar contra esse pecado, contra essa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém.